Eu cresci com medo de alguém roubar os meus órgãos. E esse foi um medo que a minha mãe colocou em mim. Ela me aterrorizava, falando que não era para eu iniciar uma conversa com estranhos, nem aceitar balas, nem chegar perto de carros de pessoas desconhecidas. Absolutamente negativo. Não pode. A minha mãe me convenceu que qualquer pessoa na rua era um potencial ladrão de órgãos. E de certa forma, eu entendo a minha mãe. Sim, ela me causou um terror imenso, mas era o jeito anos 90 de criação. Ela só estava tentando me manter segura e ela estava certa. Só que a minha mãe suspeitava de pessoas vagando pela rua, dando voltas de carro perto de uma escola. Minha mãe não podia imaginar que eu poderia ser vítima das pessoas que ela mais confiaria a minha vida. Médicos. Foram médicos. Aqueles que deveriam cuidar, que tiraram a vida de Paulinho Pavese para roubar os seus órgãos. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, vocês são vocês. E vocês não estão vendo a gambiarra que está sendo feita para gravar esse vídeo. E agradeçam por isso, porque tudo fica mais bonito quando a gente não vê as gambiarras. Antes da gente começar esse caso, que não tem nenhum motivo para graça, eu queria dar um sorrisão para vocês e pedir, por favor, se vocês ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Deixem aquele like bacana, porque é necessário, um comentário e, se puderem, se quiserem, se tornem membros do clube. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar, mas principalmente com alguém que você queira alertar. Mães, pais, cuidadores, pessoas que têm crianças sob a sua responsabilidade, porque esse caso me surpreendeu demais. Nem eu, que sou extremamente paranoica com a minha segurança e a dos outros, podia imaginar que isso seria possível. Esse caso é de extrema importância e aconteceu aqui, em Minas, onde eu moro. O meu último aviso, antes da gente iniciar o caso, é que vocês vejam as lives do clube. Nós assistimos filmes juntinhos. E eu acho que eu não parei em um vídeo gravado para explicar o conceito dessas lives. Nós escolhemos um filme previamente, damos um jeito de encontrar esse filme pelas locadoras universais do mundo. As locadoras que todo mundo já conhece. Ou em streamings. E aí, eu inicio uma live onde a gente dá play juntos e ficamos comentando sobre o filme, sem spoiler. Eu tenho certeza que isso pode agradar muita gente e principalmente fazer aquela companhia bacana na hora que você tá sozinho, com medo, ou até quando você tá estudando, trabalhando ou procrastinando. É isso. Bora pro caso. No dia 19 de abril de 2000, Paulo Veronese Pavese tinha apenas 10 anos. Ele morava na cidade de Poços de Caldas, aqui, em Minas. Nesse dia, ele caiu de uma mureta da área de recreação do seu prédio. Foram 10 metros de queda. E ele foi levado ao pronto-socorro do hospital Pedro Sanches por uma vizinha. Ele ainda estava andando. Ele foi com as próprias pernas. Quer dizer, não era uma situação boa, mas ele ainda estava em si. Assim que soube da notícia, a mãe do Paulinho foi direto pro hospital. É claro. Já o seu pai, o Paulo, ele estava em uma viagem em São Paulo, a trabalho, mas voltou imediatamente para Minas quando soube da notícia. Quando chegaram no hospital, eles foram tranquilizados. Não era uma coisa bobinha, era uma fratura no crânio, mas os médicos disseram que ele ficaria bem, inclusive sem sequelas. Porém, 2 dias depois, em 21 de abril de 2000, o Paulinho foi transferido para a Santa Casa da cidade, onde foi constatada morte cerebral. Perguntaram aos pais se eles queriam fazer a doação dos órgãos do menino. Apesar do baque, eles disseram que sim. Afinal, dessa forma, quem sabe eles poderiam salvar vidas de outras crianças, de outros filhos, as vidas de outros pais. E então, o Paulinho teve os seus órgãos retirados e transplantados. Mais tarde, ficaria esclarecido que os médicos que foram responsáveis pela retirada dos órgãos do Paulinho fizeram procedimentos incorretos na declaração e na remoção
desses órgãos. O exame que apontou morte cerebral foi forjado e a criança ainda estava viva quando retiraram os seus órgãos. E isso só foi revelado graças ao pai do Paulinho, o Paulo Ayrton Pavese. As suas suspeitas começaram quando ele recebeu a conta do hospital, R$ 11.668,62. Na cobrança hospitalar, o Paulo se deparou com dados que não condiziam com o que havia sido feito, inclusive com a cobrança da remoção dos órgãos, que é oficialmente paga pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Quer dizer, ele viu que procedimentos haviam sido feitos que não deveriam ter sido executados em uma pessoa com morte cerebral. Ponto. E a outra coisa é que quando você doa os órgãos de alguém, isso não pode ser cobrado. Não no Brasil, porque o SUS paga por isso. Afinal, você está doando vida, o que é extremamente importante e que não tem valor monetário. Esse caso trouxe à tona denúncias de um grande esquema de transplante de órgãos, bem ali, em Poços de Caldas, uma cidade pacata em Minas Gerais. E esse esquema era administrado pelos médicos da cidade. Uma rede clandestina que facilitava o acesso a órgãos. Quem quisesse pular a fila do SUS e tivesse dinheiro para pagar por um órgão, conseguiria. E isso tudo só foi descoberto porque mandaram uma conta para o pai da vítima. Não bastava para eles terem tirado a vida da criança, os seus órgãos. Eles não queriam pagar pelo procedimento. Era 100% de lucro. E quando o pai do Paulinho começou a investigar, ele não teve ajuda da polícia. Ninguém queria bater de frente com gente poderosa, porque, ao que dá para entender, esses médicos mandavam na cidade e eles tinham ajuda de políticos. Só que o Paulo começou a juntar todas as provas que ele tinha. Ele fez a sua própria investigação e os seus esforços fizeram que o Ministério Público abrisse um processo contra os médicos. O caso também foi tema de discussões no Congresso Nacional de 2004, durante a CPI que investigou o tráfico de órgãos. O Paulo teve que deixar o Brasil em 2008 porque ele estava tendo a vida ameaçada. Ele foi para a Europa, para a Itália. E toda a história desse período da sua vida resultou em um livro de 400 páginas, que foi lançado em 2014. Tráfico de órgãos no Brasil. O que a máfia não quer que você saiba. E que fique claro que o Paulo foi tratado da pior maneira no Brasil e que o processo dele de pedir asilo em um outro país também não foi fácil. Ele teve meio que ficar preso, porque ele não poderia transitar nesse outro país até que ele estivesse legal, que tivessem aceitado o pedido de asilo. E ele teria que comprovar que a vida dele estava realmente em risco. E ele conseguiu. A descoberta desse esquema fez com que a Santa Casa da cidade perdesse a credencial de retirar e transplantar órgãos em 2002. A entidade que geria os trabalhos na cidade, a MG Sul Transplantes, também foi extinta do município. Os médicos responsáveis pela morte do Paulinho foram Álvaro Ianês, que foi denunciado por chefiar o esquema através da MG Sul Transplantes. O Álvaro era dono de uma clínica responsável por implantar rins. Ele fazia a remoção dos órgãos e os encaminhava para os possíveis receptores. José Luiz Gomes da Silva, que foi o neurologista que se dizia neurocirurgião, que são coisas diferentes, foi o responsável por apontar a morte encefálica do Paulinho, sendo que ele não poderia operar o menino, porque ele não era um neurocirurgião, e nem dar o diagnóstico. José Luiz Bonfito. Parece que foi o José que ligou para o Álvaro para avisar que o menino poderia ser uma possível vítima. E ele também foi responsável por induzir a morte do Paulinho. O Sérgio Poli era um anestesista e ele estava na conta que o pai do Paulinho tinha que pagar. Só que se o menino tinha uma morte encefálica, qual era a necessidade
de um anestesista. Não tinha necessidade. Celso Roberto, que era urologista, também fez parte do esquema. E Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, um médico, foi absolvido. O pai do Paulinho é que pede a sua absolvição, o Marco Alexandre Pacheco da Fonseca. É provável que ele tenha participado de alguma etapa do processo de morte ou de retirada dos órgãos da criança, mas que ele não soubesse do esquema. Os médicos foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado do Paulinho, e nenhum desses médicos tiveram o direito de exercer a medicina cassado. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público à Justiça, consta que cada um dos médicos envolvidos cometeu um ato que encadeou a morte do Paulinho. Entre eles, a admissão em um hospital inadequado, a demora no atendimento neurocirúrgico, a realização de uma cirurgia feita por um profissional inadequado, sem habilitação legal, que resultou em erro médico, e a inexistência de um tratamento efetivo e eficaz. A denúncia também aponta a fraude no exame que determinou a morte encefálica. Basicamente, eles foram acusados de prestarem um serviço médico inadequado e com a intenção de prejudicar a criança, de maneira que ele pudesse se tornar um doador de órgãos. Mas como o Paulinho não morria, eles o fizeram morrer. O caso Pavese também é chamado de caso zero, porque ele deu origem a outros casos de tráfico de órgãos, que se encaixavam com as mesmas características da morte de Paulinho Pavese, resultando em mais 7 inquéritos. Em 2014, o juiz responsável pelo caso, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, afirmou estar certo da retirada ilegal dos órgãos do menino. Eles sabiam que a criança estava viva, disse o juiz. Uma parte dos envolvidos responderam pela retirada ilegal de órgãos e tecidos. Outra parte foi acusada de homicídio e respondeu a uma ação penal de competência do júri. Um dos médicos foi condenado pela retirada das córneas do Paulinho em outro processo, mas teve a prescrição punitiva reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que significa que ele foi absolvido. Durante 20 anos, os processos foram desmembrados e vários julgamentos aconteceram. Outros foram adiados ou anulados. Mas de 28 de janeiro de 2021 até a madrugada de 30 de janeiro de 2021, um julgamento foi finalmente realizado. Originalmente, o júri popular dos 4 médicos ocorreria em 6 de abril de 2016. Seria em Belo Horizonte, mas foi suspenso. O julgamento do Álvaro, que era dito como o líder do esquema, já era para ter acontecido há uns 10 anos, mas só ocorreu agora, depois de vários adiamentos. Ele tem dinheiro suficiente para ir arrastando isso com a barriga até ele morrer, para pedir habeas corpus, para criar imbrólios até que ele não possa cumprir a sua pena. E é possível que parte desse dinheiro tenha a ver com os órgãos do Paulinho. Eu tô falando de gente que tem muito poder. Poder o suficiente para fazer com que o caso saísse de Poços de Caldas e fosse para Belo Horizonte. Mas não porque os envolvidos queriam, mas para evitar a influência dessas pessoas no caso. Então, em 2014, a pedido do Ministério Público, o caso foi transferido. Uma associação de médicos da cidade fez uma campanha publicitária para anunciar a inocência dos médicos, o que, conforme o Ministério Público, comprometia a integridade do júri. O primeiro dia do julgamento foi marcado pela fala do Paulo, em plenário, e outros 12 depoimentos foram gravados e transmitidos. Entre as diversas coisas que acabam com a gente, o Paulo diz que ele deu uma placa de metal para os médicos para agradecer os cuidados que eles tiveram com o Paulinho, seu filho. E aí o Paulo diz que recebe a conta do hospital e começa a entender que os procedimentos eram para tentar manter a saúde dos órgãos e não da criança. E a saúde desses órgãos
até o ponto que eles fossem retirados. Eles estavam mantendo a casca viva para que eles pudessem tirar o que eles precisavam. Só que eles não queriam que o Paulinho parecesse consciente. Então eles anestesiaram, para que quando ele fosse transferido, os sinais vitais estivessem baixos, que parecesse que, de fato, ele tivesse tido uma morte encefálica. E que fique claro, o SUS não pede apenas um atestado de morte encefálica. Esse procedimento é feito 2 vezes para ter certeza que a pessoa, de fato, teve uma morte encefálica. No caso do Paulinho, só foi feito uma vez. E esse laudo foi falsificado. E uma exumação posterior do corpo mostrou que, para além dos órgãos que o pai assinou dizendo que poderiam ser retirados, outros também foram. José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos e 10 meses de pena. Foram eles que fizeram o atendimento do Paulinho no pronto-socorro. O Marco Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido pelo júri. O Álvaro, o chefe do esquema, foi condenado a 21 anos e 8 meses, em 19 de abril de 2022. Na teoria, ele tem que cumprir a sua pena em regime fechado, mas é provável que ele vá alegar que não tem saúde para cumprir a sua pena na prisão, e ele tem dinheiro suficiente para conseguir pedir isso. Insistir até cansar. De acordo com o advogado do Paulo, o Álvaro era o médico responsável pela retirada dos órgãos. Além disso, também era o diretor da Santa Casa. Logo, ele trabalhava onde se retiravam os órgãos e onde se implantava os órgãos. Sérgio Poli Gaspar, Celso Roberto Frazon Scaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes chegaram a ser condenados em primeira instância em 2014, mas a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que eu falei um pouco antes. Isso em maio de 2016. E então, o processo voltou para Poços de Caldas. O Celso e o Cláudio chegaram a ficar presos por 30 dias e ganharam da justiça o direito de recorrer da sentença em liberdade. Já o Sérgio, ele ficou foragido por 1 mês e, após se entregar, passou 1 dia preso. 1 dia. Ele também poderia recorrer em liberdade. Em fevereiro de 2013, referente à retirada ilegal de órgãos de José Domingos de Carvalho, morto aos 38 anos, em abril de 2001, na Santa Casa de Poços de Caldas, o João Alberto Goes Brandão, o Celso Roberto Frazon, o Cláudio Sérgio Carneiro e Alexandre Crispino Zinconi foram condenados a penas que variam de 8 anos a 11 anos e 6 meses de prisão. Isso em regime fechado por homicídio doloso, por compra e venda de órgãos humanos, violação de cadáver e realização de transplante irregular. É óbvio que eles recorreram à sentença e continuaram em liberdade. Ainda no mesmo ano, os médicos conseguiram o habeas corpus, que permitiu que eles continuassem atuando como médicos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em março de 2015, outros 3 médicos foram presos, acusados de irregularidades na constatação da morte e remoção dos órgãos de um homem de 41 anos. Isso também em 2001. O João Alberto Goes Brandão, o Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e Jefferson André Saek Skuki, um radiologista, foram acusados da retirada ilegal de córneas e rins de Paulo Lourenço Alves, na época com 41 anos. Eles foram condenados a 19, 17 e 18 anos, respectivamente. Outros 3 médicos envolvidos no caso permanecem em liberdade, mas receberam medidas cautelares. Essas condenações provocaram a reabertura de um outro caso, referente à morte de Carlos Henrique Marcondes, o Carlão, que foi diretor administrativo da Santa Casa até 2002. Na época, ele foi encontrado com um tiro na boca, dentro do próprio carro, e isso começou a soar como queima de arquivo. Ao que tudo indica,
o Carlão começou a notar as irregularidades e ele estava atrás desses médicos. Então, o que parece um suicídio pode não ser. Em fevereiro de 2014, o então presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Itagiba de Castro Filho, disse que os médicos que foram condenados na época tinham passado por sindicâncias dentro do órgão e afirmou que nenhuma conduta antiética foi encontrada. E é por isso que os processos foram arquivados. Mas afinal, os médicos negaram qualquer irregularidade. Eles dizem que são inocentes até hoje. E quem vai duvidar de um médico? A cidade de Poços de Caldas era a maior em número de transplantes em Minas Gerais. E ela não é uma cidade tão grande assim. E ninguém suspeitava de nada. Só que a gente tem que lembrar que para haver o transplante de órgãos, a pessoa precisa ter uma morte encefálica, quer dizer, perda completa e irreversível das funções do encéfalo. Entre as principais causas estão o traumatismo craniano, edema cerebral, parada cardiorrespiratória, acidente vascular cerebral, AVC, falta de oxigênio no cérebro, overdose de drogas ou medicamentos. Quer dizer, muitas pessoas em Poços de Caldas tinham que ter morrido por essas causas. Do contrário, não é possível ser feito o transplante. Não é ético fazê-lo. No Brasil, o transplante de órgãos é gratuito e o SUS ainda paga o enterro ou a cremação. Não pode haver custos. Não faria sentido. E para receber um órgão, há uma fila. Ela não deveria ser pulada. A córnea do Paulinho foi parar em Campinas, fora do estado, em São Paulo. Esse menino foi desmembrado, assim como a sua família. E os médicos submeteram essa família a um horror inimaginável, porque para retirar os órgãos, os responsáveis pelo menino tinham que assinar um termo, quer dizer, os pais teriam que assinar a sentença de morte do filho. Mas esse peso não pode estar com os pais. De forma alguma foi culpa deles, mas também porque houveram irregularidades até nesse momento. Só o pai assinou o termo. E no caso de pai e mãe vivos, ambos precisam assinar, quer dizer, o documento não valia. Os médicos estavam tão sedentos pelos órgãos que aceitaram só uma assinatura. Quando o pai concordou com o transplante de órgãos, os abutres caíram em cima. O Paulinho, ele chegou vivo, andando. Esses médicos induziram a sua morte. E mesmo assim, ele não morreu. Quando os seus órgãos foram retirados, ele ainda estava vivo. E uma conta hospitalar foi enviada para sua família. Não havia consideração. Essas pessoas, elas são humanas, esses médicos. E isso é que choca. É porque, além de terem tirado um filho dos pais e terem esvaziado esse menino, os pais não puderam ter um funeral digno. E mesmo assim, houve uma conta, porque eles não queriam arcar com nada. Mas não fosse pela ganância, talvez eles nunca tivessem sido pegos. O Álvaro já tem 70 anos. É improvável que ele cumpra a sua pena preso. E ele dá risadas durante o julgamento. Ele não tá levando isso tão a sério. Mas é sério. A gente sabe que é sério. Se a justiça não pode ser feita, pelo menos que esse vídeo sirva como um aviso. Que esse homem nunca coloque as mãos em um filho de vocês ou de uma pessoa que vocês conheçam. A gente precisa ver a cara dessas pessoas. Porque eles se dizem inocentes até hoje. E a sociedade os trata como tal. Tchau.